O que define um vilão? Máscaras assustadoras, risadas malignas e planos para dominar o mundo? Às vezes, sim. Mas os melhores vilões, aqueles que ficam na nossa mente muito depois dos créditos, são diferentes. São aqueles que nos apresentam um espelho. Eles apontam para os problemas do nosso mundo, para as nossas falhas como sociedade, e propõem uma solução. Uma solução terrível, brutal, mas baseada em uma lógica que nos assusta, porque no fundo faz algum sentido. Hoje, no Listacore, vamos pisar em território perigoso. Esta é a lista dos 10 vilões do cinema que no fundo tinham razão. E eu prometo, quando chegarmos ao número 1, você nunca mais vai olhar para ele da mesma forma. Número 10. General Hummel, A Rocha, 1996. Abrindo nossa lista, um vilão movido por honra e traição. O General Francis Hummel é um herói de guerra condecorado que vê seus soldados, mortos em missões secretas, serem desonrados pelo próprio governo. Suas famílias nunca recebem reconhecimento ou compensação. Cansado de ser ignorado, ele toma uma atitude drástica. Rouba um gás mortal, toma a ilha de Alcatraz como refém e ameaça São Francisco. O método? Absolutamente errado. Mas a causa? Totalmente justa. Ele não queria o dinheiro para si. Ele queria garantir que as famílias de seus homens caídos fossem cuidadas. Hummel é um vilão trágico, um homem bom levado ao extremo pela ingratidão de um sistema que ele jurou defender. A pergunta que ele nos deixa é: até que ponto você iria para lutar por aqueles que foram esquecidos? Número 9. Dr. Cawley, A Ilha do Medo, 2010. Este é um vilão cuja maldade é uma questão de perspectiva. O Dr. John Cawley, interpretado por Ben Kingsley, comanda um hospital psiquiátrico para criminosos insanos. Seus métodos, que envolvem uma elaborada encenação para tratar um paciente, parecem cruéis e manipuladores. Ele aprisiona o protagonista em uma fantasia, fazendo-o acreditar que é um detetive investigando um caso. Mas qual é o objetivo de Cawley? Ele está tentando curar um homem traumatizado, usando uma terapia de dramatização radical como última alternativa à lobotomia. Ele acredita que forçar o paciente a confrontar sua própria verdade, por mais doloroso que seja, é a única chance de salvá-lo. Seus métodos são eticamente questionáveis, mas sua intenção é genuinamente terapêutica. Ele é um vilão ou um médico desesperado tentando salvar uma mente perdida. Número 8. Roy Batty, Blade Runner, 1982. Eu vi coisas que vocês não imaginariam. Com essa frase, Roy Batty deixou de ser um simples vilão para se tornar um dos personagens mais poéticos da ficção científica. Ele é um replicante, um ser artificial criado para ser escravo. Sua vilania consiste em lutar desesperadamente por mais vida, já que seu tempo de existência é programado para durar apenas 4 anos. Ele não quer dominar o mundo. Ele não quer destruir a humanidade. Ele só quer viver. Toda a violência que ele comete é fruto do desespero de uma criatura que sente, ama e teme a morte, mas é tratada como um objeto descartável por seus criadores. Roy Batty nos força a questionar: quando uma criação exige os mesmos direitos de seu criador, quem é o verdadeiro monstro? Número 7. Koba, Planeta dos Macacos. O Confronto, 2014. Koba é a personificação do trauma e do ódio justificado. Ele passou a vida em laboratórios, sendo torturado e abusado por humanos em nome da ciência. Enquanto César, o líder dos macacos, prega a paz e a coexistência, Koba tem cicatrizes físicas e psicológicas que dizem o contrário. Para ele, a única garantia de segurança para os macacos é a aniquilação total da humanidade. Sua filosofia é sombria. Humano trabalha, macaco sofre. Ele viu o pior lado da nossa espécie e acredita, com base em sua experiência, que os humanos jamais os deixarão em paz. Seu erro foi trair César e mergulhar sua espécie na guerra. Mas sua desconfiança e seu medo não nasceram do nada.
nasceram da crueldade que ele sofreu. Koba é o lembrete trágico de que a violência gera mais violência. Número 6. Ozymandias, Adrian Veidt, Watchmen, 2009. Como você salva a humanidade de si mesma? Para Adrian Veidt, o homem mais inteligente do mundo, a resposta é aterrorizante. Vendo o mundo à beira de uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética, ele elabora um plano monstruoso para forçar a paz. Ele cria uma catástrofe global, sacrificando milhões de vidas inocentes para dar à humanidade um inimigo em comum, unindo as nações contra uma ameaça externa fictícia. É um dos atos mais vis da história do cinema. Mas funcionou. A guerra foi evitada. A humanidade se uniu. Ozymandias cometeu um mal hediondo para alcançar um bem maior. A questão filosófica que ele nos impõe é aterrorizante. Os fins justificam os meios. Sacrificar milhões para salvar bilhões é um ato de vilania ou de heroísmo distorcido. Número 5. Coringa, Arthur Fleck, Coringa, 2019. Diferente de outros Coringas, a versão de Joaquin Phoenix não é um agente do caos. Ele é um produto do caos. Arthur Fleck é um homem com problemas mentais graves, completamente abandonado por um sistema de saúde falido e ignorado por uma sociedade que despreza os fracos. Ele é humilhado, agredido e marginalizado. Sua transformação em Coringa não é um plano, mas uma reação. Ele não tem uma grande ideologia, mas se torna, sem querer, um símbolo para todos os esquecidos e oprimidos de Gotham. O filme não justifica suas ações violentas, mas mostra de forma brutal como uma sociedade cruel e apática pode criar seus próprios monstros. A risada de Arthur dói porque, no fundo, a piada é sobre todos nós. Número 4. Eric Killmonger, Pantera Negra, 2018. Enterre-me no oceano com meus ancestrais que pularam dos navios, porque sabiam que a morte era melhor do que a escravidão. Eric Killmonger não é apenas um dos melhores vilões da Marvel. Ele é um dos mais corretos em sua premissa. Ele vê Wakanda, uma nação africana com tecnologia super avançada, escondida do mundo, enquanto pessoas negras sofrem com o racismo e a opressão em todo o planeta. Sua crítica é certeira. Qual o sentido de ter todo esse poder e não usá-lo para libertar seus irmãos? O plano de Killmonger de armar uma revolução global era violento e fadado ao fracasso, mas sua frustração e sua raiva eram 100% justificadas. Ele estava tão certo em seu diagnóstico que forçou o herói, T'Challa, a mudar completamente a política de sua nação no final do filme. Killmonger perdeu a batalha, mas de certa forma venceu a guerra ideológica. Número 3. Magneto, Saga X-Men. Edic Lensher sobreviveu ao Holocausto. Ele viu em primeira mão do que a humanidade é capaz quando o medo e o preconceito tomam o poder. Anos depois, ele vê a mesma história se repetindo, mas desta vez contra os mutantes, seu povo. Enquanto seu amigo Charles Xavier prega a integração pacífica, Magneto acredita que isso é uma ingenuidade perigosa. Para ele, a única resposta à intolerância é a força. Ele não quer dominar o mundo por ganância. Ele luta por um lugar seguro para os mutantes, um mundo onde eles não precisem viver com medo de serem caçados e exterminados. Seus métodos são extremistas, mas sua premissa é assustadoramente lógica, baseada na lição mais dura da história humana, a de que a tolerância é frágil e a opressão é cíclica. Número 2. Agente Smith, Matrix, 1999. Eu acredito que, como espécie, os seres humanos definem sua realidade através do sofrimento e da miséria. O agente Smith começa como um simples programa, mas evolui para se tornar um filósofo nihilista. Preso dentro da Matrix, ele vê a humanidade como um vírus, uma praga que se multiplica descontroladamente, consome todos os recursos e deixa um rastro de destruição.
Vocês se mudam para uma área e vocês se multiplicam até que todos os recursos naturais sejam consumidos. A única forma de sobreviverem é indo para uma outra área. Existe um outro organismo neste planeta que segue o mesmo padrão, um vírus. É uma das críticas mais brutais e precisas da nossa espécie no cinema. Ele quer se libertar da Matrix, não para dominar, mas para escapar da nossa podridão. Smith é um programa que olhou para a humanidade e concluiu logicamente que somos a doença do planeta. E a parte mais assustadora é... olhe ao redor. Ele está tão errado assim. Número 1. Thanos. Vingadores. Guerra Infinita. 2018. E no topo da nossa lista, o Titã Louco. O vilão que dividiu o planeta e gerou o meme. Thanos não fez nada de errado. Por quê? Porque sua lógica é simples, fria e, em um nível puramente matemático, correta. Thanos viajou por inúmeros planetas e viu a mesma história se repetir. A superpopulação leva à escassez de recursos, à fome, à guerra e, finalmente, ao colapso. Seu plano de apagar metade da vida no universo, de forma aleatória e imparcial, não é sobre poder ou ódio. Para ele, é um ato de misericórdia. Um reequilíbrio necessário para que a outra metade possa prosperar. É uma solução monstruosa para um problema real. Nós vivemos em um planeta de recursos finitos e a lógica de Thanos, despida de moralidade, aponta para essa verdade inconveniente. Obviamente, genocídio em escala cósmica é o mal supremo. Mas a questão que ele nos força a encarar sobre sustentabilidade e nosso impacto no universo é o que o torna o vilão mais perturbador e convincente de todos. Ele tinha a motivação mais clara e, do seu ponto de vista, a mais nobre. Conclusão. De generais honrados a titãs genocidas, esses vilões nos mostram que o mal, às vezes, nasce de uma ideia certa, distorcida por métodos errados. Eles nos fazem questionar nossas próprias certezas e olhar para os problemas do mundo por um ângulo desconfortável. E agora, eu quero saber de você. Qual desses vilões te convenceu mais? Esquecemos de alguém nesta lista? Deixe sua opinião aqui nos comentários. O debate é o que faz o cinema ser tão incrível. Se você gostou dessa análise, deixe seu like, se inscreva no Listacore e ative o sininho. Porque às vezes, para entender um herói, você precisa primeiro entender por que o vilão tinha razão. Até a próxima lista.